Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp. Estamos aqui com mais um programa Alesp Conecta. Desta vez eu vou conversar com um técnico, de futebol, que é o nosso entrevistado de hoje, é o Caio Couto. Caio, tudo bem com você, Caio? Tudo bom, meu amigo? Para mim é um prazer poder estar com você aqui, um profissional do mais alto gabarito dentro do jornalismo esportivo brasileiro. Obrigado. Tive nessa durante muito tempo, passei por várias emissoras aqui em São Paulo, todas elas, Bandeirantes, Globo, SBT, Então, a minha parte de futebol eu deixei tem mais ou menos uns 12, 13 anos, mas eu adoro, cara. Foi a minha formação, a minha vida, tanto como repórter esportivo, repórter de campo, apresentador, narrador, e continuo amando o esporte no geral, não só futebol, mas adoro vários esportes, várias modalidades esportivas. E eu estou hoje aqui exatamente para bater esse papo com você, Você que foi, acabou sendo, pelas circunstâncias, vamos dizer assim, Caio, impedido de ir para a China, para o futebol lá da China. Tudo bem que você não ia ser técnico de futebol lá, a gente vai falar sobre isso, Mas conta primeiro como é que foi essa situação. Você estava indo para a China e de repente a coisa miou. Conta para o nosso telespectador. É verdade, no meu lado profissional eu também fui afetado aí pela pandemia, uma vez que eu, no final do ano passado, eu assinei um contrato de trabalho lá na China, que começaria, no final de março, exatamente no dia 20 de março, mas por conta de toda a pandemia, que nessa oportunidade ainda era o foco da pandemia do vírus, era a China ainda nesse momento, e fui impossibilitado, infelizmente, de estar viajando, de estar começando lá o meu trabalho, mas a gente entende que Deus tem o melhor para nós e sabe de todas as coisas e o momento para tudo acontecer. Estou aqui no Brasil, feliz, perto da ilha, aguardando para que não só o mundo, mas o nosso Brasil, que nesse momento passa por um momento difícil com esse Covid-19, possa estar superando isso, a vida de todos volta a ter um... Não, é verdade. Infelizmente, uma situação que pega, todo mundo, óbvio. Ninguém está prevenido e nem esperando, um vírus como esse, uma situação como essa, uma pandemia, Caio, como essa, nesse momento, nessa altura das nossas vidas. Mas isso aconteceu anos e anos atrás, há 100 anos atrás, a gente teve aí, a gripe espanhola, como outros tipos de vírus, e não tem o que fazer, Não é culpa de ninguém, essa é a grande verdade, Ninguém tem culpa, e a gente tem que lutar, para poder sair dessa situação, para que essa pandemia passe, acabe e a gente volte aí à vida normal, Então, essa ida sua para a China, quando você estava para ir, qual foi o tempo, mais ou menos? Quantos dias antes, de você partir para a China, aconteceu a pandemia, o coronavírus, e você ficou impedido de ir para lá? Na verdade, como eu disse, eu começaria o trabalho no dia 20 e eu estaria viajando uma semana antes disso, ou seja, no dia 13 de março, que seria então a viagem para a China, para que a gente pudesse já se aclimatando ao país e estar começando o trabalho daí a uma semana. Mas como é que aí ficou? E como é que ficou, não, então, na já que você verdade... já respondeu, essa situação tua em relação à tua ida para lá? Como é que fica agora, então? Você não teve nenhum vínculo ainda, não tem vínculo com o clube, não teve? A tua situação aqui no Brasil, existe ainda a possibilidade de você ir para a China? Não, existe. Com os agentes me falam é que a China ainda está progressivamente primeiro reabrindo o país, para que o pessoal possa estar voltando à China. E no meu caso do meu trabalho, eles colocam que as coisas estão se organizando lá, então logo se organize, e o brasileiro possa estar entrando na China, que hoje também, face à situação que o nosso país passa, os brasileiros no primeiro momento estão sendo preteridos, e até a gente entende o motivo, mas eles me passam que tudo voltará ao normal. No momento, como eu não comecei a trabalhar,
né, esse contrato é como se, de certa forma, perdesse a validade, uma vez que eu não trabalhei, eles também não têm que me pagar, é a grande realidade. Em contrapartida, o projeto continua, eles continuam pensando no meu trabalho para quando, se tudo voltar ao normal, eu possa estar embarcando e começar, de fato, um trabalho e uma vida naquele país. Você já foi à China, Caio? Não, seria a primeira oportunidade. Não tive a oportunidade de estar lá nem visitando, tão menos ao trabalho. E como é que surgiu esse convite, essa negociação da É, sua ida para... Na verdade, eu trabalhei no Santos Futebol Clube na última gestão, a gestão na época do presidente Modesto Roma. Uhum. Naquela oportunidade no Santos, eu trabalhei com a equipe feminina. A gente até foi campeão brasileiro com o Santos feminino no ano de 2017. E os agentes, na verdade, que acertaram essa negociação comigo para a China eram pessoas que tinham também negócios e proximidades com o Santos Futebol Clube. E a partir dali, né, eu passei a criar uma relação, um conhecimento, né, um rito deles para com o meu trabalho. E aí, nesse ano, nessa virada de 19 para surgiu essa oportunidade, eu entendi que profissionalmente era interessante para mim e se for para acontecer, ficarei muito feliz. Se não for, não tem problema nenhum, a gente vai buscar outros caminhos. E em termos de propostas, Caio, como é que foi essa... Bem, cara, o que Ah, eu tenho que falar, hoje, vamos falar, o futebol também é um setor, é um segmento que foi aumentado, né, com essa situação da pandemia. sim, Então sim. a gente viu um momento, vou falar de mercado interno aqui, vou falar de Brasil agora, um mercado que de poucas, nenhuma oportunidade de trabalho. É verdade, a gente, um mercado de recessão, em que os clubes cada vez mais estão demitindo, né, no primeiro profissionais que trabalham na base, profissionais de outros departamentos e até mesmo, né, com seus atletas, né, percentuais a primeiro momento a serem pagos de atletas da equipe profissional. Então o futebol brasileiro foi bem afetado, está parado, está estagnado, é verdade, e Uhum. uma vez que os clubes têm as suas principais fontes de receitas, elas foram suspensas. A gente não tem jogo de futebol, não tem bilheteria, as cotas da TV suspensas porque não estão tendo campeonatos, o sócio torcedor, né, que vinha crescente na maioria dos clubes, né, se estagnaram ou os clubes estão perdendo sócios torcedores devido à situação do cidadão brasileiro como um todo. Então o mercado foi um mercado muito afetado, né, os clubes estão, né, trocando em miúdos os pires nas mãos nesse exato momento. Então é uma recessão grande e a gente vê o futebol brasileiro com muita dificuldade para se recuperar pós-pandemia. É complicado porque você pensa o seguinte, não foi só no Brasil, né? Isso afetou o futebol mundial. Parece, se eu não me engano, salvo se eu estiver enganado aí você me corrija, né? Parece que a Alemanha parece que está voltando já, né? Não sei se é Alemanha ou Rússia, né? Agora eu não estou lembrado. O futebol já, né? Você está sabendo disso? A Alemanha já A voltou, Alemanha já já tivemos voltou, duas exato. rodadas já, duas rodadas alemão. É. Aí depende muito, né, da situação de cada país, isso é claro, né? O Brasil, infelizmente, no começo dessa pandemia, né, não se preparou, né, vamos dizer assim, para uma pandemia como essa, né, como não só o Brasil, como em outros países, né? Por exemplo, Portugal estava bem preparado. Quando começou a pandemia, eles já estavam, né, na prevenção. Então, tudo isso conta, né? E o futebol aqui no Brasil, né, com essa situação toda que a gente está passando, infelizmente, a expectativa é de demorar ainda mais um pouco para que as partidas voltem, né, a campo, tudo, até porque você colocar 30, 40, 50 mil pessoas, né, aglomeradas no estádio de futebol, na atual conjuntura, não tem nem condições. Então, pelo plano que foi feito aí pelo governo, pelo governador João Dória, né, são 5 etapas, né? Parece que o futebol está nessa última etapa, né? Inclusive a federação entrou com um pedido, né, ao governador através de uma escrita, né, pela federação, de um documento, mas eu acredito que seja quase impossível, né, Caio, voltar às atividades esportivas nesse momento.
É muito difícil e a gente tem que entender o cenário todo. A maioria dos brasileiros já vem anos, e aí, diga-se a verdade, até por gestões amadoras, passando por dificuldades financeiras. E, na verdade, a pandemia foi a d'água para isso tudo. E aí externou, explicitou ainda mais essa falta de capacidade econômica financeira das equipes brasileiras. Então, hoje a gente tem um cenário, né, dos presidentes e seus gestores vendo cada vez mais a corda no pescoço, né, eles não está entrando receita como um todo, e agir, né, e ele precisa de baixa, o mês a mês está batendo as contas ali, eles têm as responsabilidades deles, e do lado o governo corretíssimo se preocupando primeiro com a saúde da população, e não pode ser de maneira diferente. Então, eu creio que realmente o futebol ele esteja, né, somente nessa última fase, digamos assim, de volta à normalidade, ainda assim com diversas restrições. Digo restrições, como você bem falou, em questão de público. Provavelmente a gente, em se tendo uma temporada esse ano, vai ser mais fechados, é claro, com cuidados para quem estiver participando. Aí a gente não está falando simplesmente dos atletas que estão em campo, são os atletas que estão em campo, são os staffs, é a imprensa como um todo, né? São jornalistas que participam. Então, realmente um cenário assombroso, o que a pandemia trouxe, né, como, digamos assim, como um cator desse problema econômico-financeiro das equipes brasileiras. Mas, na sua opinião, então, ô Caio, você acha que ainda há condições, né, nessa situação que a gente está, pelo menos até o final do ano? Na minha, te juro, sinceramente, é minha opinião, eu acho meio complicado. Mas na sua, você acha que pode ainda dar tempo de voltar algum campeonato de futebol no Brasil, que seja, que é o mais importante aqui para a gente? Existe uma pressão muito. Existe, mas me parece, algumas coisas já meio que definidas. Por exemplo, competições de base. Então eu vou falar que as equipes grandes como um todo participam de 11, sub-13, 15, 17. Isso tudo parece que já está cada vez mais acertado e acontecerá no ano de 2020. Então é muito difícil que aconteça. Talvez o sub-20, né, ele tenha a competição, esteja em treinamento, uma vez que ele possa, digamos assim, funcionar como um aumento de atletas para a equipe profissional, caso a gente tenha o campeonato profissional. E o campeonato profissional, a gente vai falar principalmente aí, a gente tem os campeonatos principais, os seus regionais principais, o Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, sim, Mineiro, em suma. Então, existe a pressão aí das federações locais, né, porque a gente está falando que tem dinheiro envolvido na situação, tem patrocinador envolvido, e também o campeonato da entidade maior que é a CBF, principalmente eu creio que o campeonato da primeira divisão, eles vão buscar até o último momento uma fórmula de acontecer. E aí muito por conta dos compromissos profissionais. Agora, se você perguntar, enquanto um profissional observando o cenário que a gente vive, eu estou falando de saúde, né, e o que o desporto envolve, eu entendo que era um momento da gente, esquece 2020, tem que se pensar numa vacina o quanto antes para que a gente tenha uma tranquilidade, e fora isso, bem tranquilamente pensar numa temporada de 2021. Porém, eu creio que os campeonatos, seja os campeonatos de Série A estaduais e o campeonato de Série A do Campeonato Brasileiro, eu acho que esses, de alguma forma, em algum momento, eles vão acontecer. Mas é complicado, como você está explicando aí, né? Primeiro, tem que se pensar na saúde, né? Porque não adianta, né? O que adianta voltar um campeonato, né, brasileiro, que seja, ou nacional, os jogadores profissionais, né, os tops, vamos dizer assim, os times mais... Não vai resolver, pode piorar essa situação. Enquanto essa curva, né, da pandemia do coronavírus, ela não descer, ela não for... Né, não vai ter outro jeito, infelizmente. Agora, o problema é o movimento, é a movimentação de dinheiro, né? Infelizmente, o futebol vive disso, né? Você mesmo deu exemplos aí dos clubes, né? As pessoas saindo, se desfiliando de sócios, né? dos clubes, que são as pessoas que mantêm ali
né? O clube não, é complicado, né? Quer dizer, você está numa situação em que não tem como sustentar, né? Salários de jogadores. Eu queria até que você falasse disso agora, né? O que você acha da relação dos salários dos jogadores? O que pode ser feito? Porque tem jogadores aí que ganham, né, absurdos, a gente sabe disso. Você está no meio do futebol, você sabe disso. Sim, é verdade. E aí eu compartilho, né, com você e com todo o seu público. O meu pensamento é que se a pandemia, para a lógica, ela tem tudo de mal, mas se a gente pensar no meu segmento no futebol, se ela tem alguma coisa de boa, é que se acelerou a necessidade de profissionalização dos clubes. E aí, quando eu falo em profissionalização, passa por eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Então, esses salários astronômicos, eu acho que não cabem mais dentro do futebol brasileiro. A gente tem que pensar num teto salarial. Ah, eu sou um atleta extra sério, pô, pois bem, vai jogar na China, vai jogar na Europa, e aqui no Brasil, né, o top é esse, o teto é esse aqui, o máximo que se paga, não só no clube A, mas no clube A, B, C, D, F, G, ou seja, para que a gente passe a realmente ter um futebol de verdade responsável para que os clubes, né, cumpram com as suas obrigações, com os atletas, seja com todas as entidades que estejam envolvidas. A pandemia, talvez, para o futebol, é aquele alerta, ó, se não nos profissionais, vai quebrar, vai parar, não tem como continuar. Que a gente está vendo aí os clubes, né, fazendo acertos aí hoje com os atletas em pagar 30 por salário, 40, 50, porque eles não têm saída. Já se paramos, já foi um mês. Nós já estamos no segundo mês, já está vencendo agora o salário dos atletas. Daqui a pouco entrar no terceiro. A gente não tem a sinalização, né, de quando essa curva vai começar numa descendente. A gente não sabe. Então, todo o cenário dos clubes hoje é uma incerteza. O fato é que eles estão desesperados, guardando uma reabertura de janela aí para negociações de atletas. Digamos assim, a preço de banana, tá vendendo alguns ativos que eles têm dentro dos seus clubes, alguns jogadores qualificados, para poder estar tapando buraco. Essa é a realidade. Complicado. Vamos voltar para a China agora, lá, né? Para a gente saber, você, óbvio, né? Se você recebeu essa proposta, já estava em vias de, você não foi para a China, mas é claro que você tem estudado toda a situação da China, né, em termos de futebol. Eu queria que você contasse para a gente como é que está lá na China, né? Essa questão, né? Claro, a gente sabe que a pandemia na China começou lá em Wuhan, toda aquela coisa, mas eles já estão num controle bem maior, né? Já está bem controlado, mas as pessoas têm que continuar, né, se cuidando, não tem outro jeito. O futebol lá, como é que tá? Os campeonatos, você que com certeza tem informações, porque você estava em vias de, né, ir para a China, mas vai ter que segurar um pouquinho até para passar essa pandemia, né, o Caio? Não, com certeza. A principal liga de lá, que tem até jogadores renomados brasileiros, como o Hulk é um deles, o Oscar, se eu não me engano, ainda continua lá, o Elson, que já foi naturalizado lá chinês. Então, a principal liga ela já tem quase as equipes, se eu não me engano, normalmente. Eu não tenho a certeza se ela já recomeçou, mas já tem o seu trabalho do dia a dia acontecendo, tá? De maneira geral. E falando um pouquinho mais sobre, se você me permite, sobre o futebol, o projeto de futebol da China, né, que uma vez que isso apareceu na minha vida, eu fui procurar estudar. A China deseja ser, né, estar inserida, está inserida dentre as potências do futebol mundial. O primeiro passo, como é um país com muito dinheiro, eles criaram uma liga, né, e buscaram muitos nomes expressivos do futebol mundial para essa liga, ou seja, para dar visibilidade. Ó, na China tem futebol e tem jogadores e técnicos importantes participando da nossa liga. Esse é um ponto. E o outro ponto, o ponto é o quê? É a formação de atletas. É fazer com que a China tenha atletas qualificados, aí eu estou falando tanto do futebol masculino como feminino. Então, qualificação de atletas, né, para um futuro. E aí que eles apostam nessa segunda perna desse projeto deles, que é o seguinte: além dos clubes de futebol lá dessa primeira divisão, da principal liga lá, existem espalhados pelo país alguns centros de treinamentos bancados pelo governo chinês. E qual é o objetivo desses treinamentos? É pegar desde crianças ali de 8 anos de idade, esses centros vai de 18 até 15 anos, se eu não me engano. Por que 15 anos? Porque eles acreditam que quem já está acima dessa faixa etária
é como se já tivesse um aprendizado perdido, né? Não vai chegar no alto nível. Então é Quer pegar dizer, já mesmo está ali velho desde para o as futebol, crianças. já está velho. 15 anos já Isso. está, vamos dizer assim, Pra, né? Parece que já, para a é, é, no, gente aqui, para é, no, eles lá, já está velho já. É, no 15 anos sentido, seria no isso. sentido de aprendizado, no sentido de Sim, aprendizado, que sim, eles não não, estou tiveram entendendo. Eu fiz uma só base, uma, e aí, isso mesmo. só E uma aí eles comparação só pegam meio sártica, assim. isso, eles a segunda infância, digamos assim, a partir dos 8 anos de idade até a adolescência ali, qual é o objetivo deles? Que se tenha um treinamento qualificado para que esses atletas, meninos e meninas, né, num futuro próximo, quando estiverem lá com seus 18, 19 anos, sejam atletas com qualidade técnica, com nível técnico e altos para o desempenho do futebol e assim possam colocar as chinesas representando bem o país. Quer dizer, é como se, em vez de começar a aprender a falar, né, já começa lá aprendendo sabendo já jogar futebol, né? Aprendendo a jogar futebol, em vez de começar a falar primeiro, né? Quase isso, né? Porque é muito novo, né? Não, São muito novos, com 8 anos de idade, são novíssimos, né? Imagina, aí eu é, brinquei é, agora que eu disse com 15 anos, né? Puta, desse jeito já tá velho pro futebol, né? Isso foi uma brincadeira que eu fiz, porque eu falei, meu Deus, né? sim, sim. Mas você vê que como eles pensam, né? Lá na frente, a visão, né, deles é impressionante. Os chineses são impressionantes quanto a isso, né? Eles têm uma visão, né, da coisa muito à frente. Quer dizer, com essa idade, imagina, esses meninos provavelmente, né, nessa idade, dificilmente um não vai ser craque ou não, porque é tão cedo que começa que eles vão realmente construir aí, fazer craques do futebol, né? Com essa idade, É, começando nessa idade para treinar. na verdade, eles estão apostando na massificação do esporte com treinabilidade. E ainda faço um adendo. Além desses centros de treinamentos também, hoje, escolas chinesas já existe o futebol, tá? Como se fosse a disciplina. Então também existe o treinamento dentro das escolas. Então você vê como eles estão massificando a modalidade, né? Algo que, né, assim, Quer dizer, outrora era é quase uma disciplina, ó. É uma disciplina, quase praticamente é uma uma disciplina. disciplina. Nossa. Em outro momento, Uhum. se era um desporto que não era praticado ou visto pela população, hoje em dia já é quase como se fosse uma disciplina dentro do colégio, e aí sim existem esses centros, que era um desses centros que eu estaria, né, e aí sim para se buscar cada vez mais um treinamento mais qualificado, mais de alto rendimento, com aquele objetivo futuro de tornar a China uma potência no futebol mundial. Então, com toda essa situação, ô Caio, você vê, né, eles têm um cuidado, né, por exemplo, você é brasileiro, tudo, mas eles não te deixaram na mão, eu digo em relação, não a salário, a tudo que você não estava ainda, né, na folha de pagamento deles, nem trabalhando com os chineses, né, mas você vê que eles têm uma preocupação, quer dizer, você, depois da pandemia, provavelmente deve estar indo para a China, né, eles têm muito né, esse respeito com as pessoas, nessa consideração, né, principalmente na parte profissional, não é isso? Não, com certeza, no momento eles fazem contato comigo, né, procuram me falar que fica tranquilo, tá tudo certo. E eu cito até exemplos de amigos brasileiros que trabalham na China aí, em cadeia de base lá. Eu tenho 2 amigos que trabalham na equipe do Shandong Luneng, que é a equipe que teve o Filipão, o Mano Menezes esteve nessa Uhum, equipe mais sim, recentemente. sim. Eles trabalham na base dessa equipe, vieram para o Brasil na época do ano novo, né, é diferente da data, se não me engano, era início de janeiro ali, era É, dia 10 ou 15 de isso. janeiro, o nosso ano novo chinês, como é um feriado lá, eles vieram para o Brasil, não mais retornaram para a China por conta de aconteceu, mas eles Sim. continuam recebendo religiosamente em dia, os chineses estão cumprindo um contrato com eles sem problema nenhum. Mesmo sem trabalhar aqui no Brasil, eles seguem recebendo normalmente. Quer dizer, fielmente, né? Eles não estão lá presencialmente, né? Mas o país, o clube, vamos dizer assim, eles consideram você parte deles, né? Um funcionário deles. Então, eles não Sim, deixam na mão de maneira nenhuma, não é? É uma existe o coisa respeito bem. profissional, Uhum. o respeito profissional, é profissionalismo, é o que a gente fala. Você, independente de entender ou não de futebol, quem trabalha numa gestão de clube precisa ser profissional.
e tá claro que lá eles são profissionais e as coisas acontecem. E a gente tem um futebol aqui que, poxa, é incomparável com China e com diversos países do mundo, mas infelizmente a gente vive essa situação por conta de tanto amadorismo. Falou tudo, meu amigo, exatamente isso, né? Você vê, você fala, mas a China não tem, a China não é um país com, principalmente no futebol, né, que é conhecido, que tenha, né? Ah, não, mas o Brasil é o país do futebol. Aí você pensa, o futebol, né, o Caio, não é você estar dentro de campo, atrás de uma bola, chutando uma bola. Futebol não é só isso. Existe toda uma estratégia por fora, né? Toda uma demanda, toda uma, né, administração, né, que para mim, é o que falta aqui no Brasil. Não sei se você concorda. Eu concordo com você. Para mim, primeiro, o principal problema do futebol brasileiro foi e é gestão, né? É o fora das quatro Exato. linhas. Para que dentro das quatro linhas as coisas aconteçam a contento, é preciso que fora das quatro linhas esteja tudo organizado. E são poucos os exemplos de gestões profissionais no futebol brasileiro. E aí você vê o resultado, né? A gente tem um Flamengo mais recentemente, a gente vê um Atlético Paranaense que é um ponto fora da curva em relação à gestão já há bastante tempo no futebol brasileiro. A gente vai para Santos, de repente, com mais dificuldades financeiras, mas não quer dizer que são times menores. Eu quero falar do Bahia, né? O trabalho que hoje é feito no Bahia é um trabalho extremamente profissional. O Fortaleza tem um trabalho profissional, o Ceará tem um trabalho profissional. Então são equipes, de repente, com menos peso no cenário nacional, mas que hoje, se você for buscar um atleta ou até mesmo um profissional de comissão técnica, hoje ele se sente até mais à vontade trabalhando num clube desse do que em clubes mais tradicionais. Por quê? Porque lá são clubes que hoje têm credibilidade no mercado, né? São clubes que apresentaram projetos profissionais. E o futebol brasileiro como um todo, essas são algumas exceções, eu de repente posso estar esquecendo uma ou outra, mas se a gente pegar a nata do futebol brasileiro, né, a Série A, aquelas 20 equipes, a gente está falando aí a gente não chega a 50% de equipes administradas de forma profissional. Esse, para mim, é o primeiro grande problema do futebol brasileiro. E segundo, eu vejo hoje também uma crise de identidade muito grande no quesito de formação de jogadores. O perfil do jogador brasileiro, como já foi o jogador brasileiro um dia e o que está sendo formado hoje. Vamos voltar para o futebol chinês, ô Caio. Explica para o telespectador, né, o que você vai fazer lá. Porque você vai para lá, não tenha dúvida, você não vai como técnico de futebol, mas você vai como coordenador metodológico. Explica melhor para a gente isso. Vamos lá, para ficar fácil para o público em geral, mesmo aqueles que amam futebol, mas vamos botar uma linguagem mais simples. Quando você tem um filho ou uma filha e ele entra no colégio, existe todo um conteúdo programático, né? Conforme o ano, né, que vai se passando, algo vai sendo inserido na educação daquela criança e conforme ela vai crescendo, ela vai ganhando informações necessárias para torná-la um cidadão, uma cidadã, né, capaz de autogerir a sua vida, digamos assim. E o que faz o coordenador metodológico? Ele coloca conteúdos programáticos por categoria. Ou seja, o que um menino de 8 anos precisa saber sobre futebol? Um menino, uma menina de 10 anos, de 12, 14, 16. Qual conteúdo, e aí a gente está falando de parte cognitiva e parte técnica de futebol, tem que ser colocado para o atleta ou a atleta para que esse atleta possa se tornar um atleta de alto nível no seu futuro. Perfeito, bem explicado então. Ô Caio, a gente está chegando ao final do programa, foi ótimo esse papo. Eu, por mim, ficava mais meia hora aí, meu amigo, porque falar de futebol é muito bom, né? Coisas boas e também, né? Claro, as coisas ruins. Tudo tem, né, os prós e os contras, né? E não adianta a gente querer, né, tampar o sol com a peneira, a gente sabe disso, né? Eu queria agradecer a tua participação no programa aqui e te desejar felicidades, que eu sei que você vai para lá, tenho certeza disso, né? Como a gente conversou agora, eles são corretíssimos, né, nesse tipo de situação, né, principalmente tratando com pessoas, né? Não só nisso, não, né? Os chineses, eles são bem fiéis ao que eles se propõem a fazer, como, né, toda essa evolução no futebol deles lá. Eu te desejo boa sorte lá, entendeu? Tenho certeza que terminando essa pandemia,
você vai estar lá no futebol chinês. Obrigado pela tua participação aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando contigo e com o seu público. Agradeço também os votos em relação aí ao meu futuro trabalho. E fica aqui, desde já, mais uma vez, né, a minha torcida, como todo brasileiro, para que a gente possa, o quanto antes, passar por essa dificuldade, que essa curva ascendente que a gente vem tendo aí no Brasil de uma maneira geral, e que a curto prazo possamos, não digo voltar à nossa vida normal, mas que possamos ter a tranquilidade de estar nas ruas, de estar voltando a sorrir e fundamentalmente ter o calor humano que é importante, um abraço, né, um carinho das pessoas, Sem coisa que dúvidas, hoje a gente está algo que hoje nós estamos impossibilitados. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Você falou tudo, viu, Caio? Voltar, nós vamos voltar ao normal. Só não vai ser mais do mesmo jeito. Isso eu tenho certeza, né? As coisas vão mudar depois dessa pandemia, pós-pandemia. Mas, meu amigo, boa sorte, tudo de bom, né? Que eu tenho certeza que você vai estar no futebol chinês já já, porque nós vamos passar por essa situação que a gente está passando, mas vai terminar logo, logo. Deus é maior do que toda e qualquer pandemia que exista no mundo. Obrigado, amigo. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Te agradeço. A nós. Muito bem, gente. Esse foi mais um Alesp Conecta. Hoje eu conversei aí com um técnico, né, de futebol, o Caio Couto, que está indo, né, para a China e Deus sabe o que faz, né? Terminando essa pandemia, com certeza ele vai estar lá no futebol chinês. Agradeço aos telespectadores da nossa rede Alesp e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá.